Queridos, o texto da nossa, ou melhor, o tema da nossa pregação nesta manhã é: viva de acordo com a sua vocação. Todos nós fomos vocacionados por Deus. E a vocação é a forma como Deus tem nos chamado para exercer no nosso tempo aquilo que Ele confiou a nós. Curioso é que esse texto e a Bíblia de modo geral, ela tem sido, ou melhor, até mesmo o cristianismo, ele tem sido visto por aqueles que não são adeptos como uma grande barreira, tanto no passado como hoje no presente também. Por essa razão, o cristianismo tem sido, as pessoas cristãs têm sido perseguidas no mundo. E nós vemos países que são países que vivem num regime de ditadura que impede que o cristianismo ele possa permear aquele país de maneira livre, né? Que as pessoas possam pregar o evangelho. E essa visão, ela já era muito contestada lá no primeiro século. Mas existe uma personalidade que até hoje é lembrada, né? Que é o Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo, um sociólogo, um escritor, né, que ele, durante a sua caminhada, um dado momento, né, no século XIX, ele diz que as religiões é o ópio do povo. Ópio, na verdade, é uma bebida, né, que quando ingerida, ela trazia ali o quê? Um certo comodismo, um certo, digamos assim, deixava as pessoas um pouco abobalhadas, né? Como se não pudessem ali ter o controle, assumir o controle da sua própria vida. Então, o que ele estava querendo dizer, na verdade, é que as religiões, e especificamente para nós, o cristianismo, é o que limita as pessoas de maior expressão no mercado, né, no mundo, como, por exemplo, os pobres, as viúvas, os necessitados, de terem ali um entendimento de que precisam lutar contra o sistema, que precisam crescer e se desenvolver. E as pessoas, os maiorais, eles usavam exatamente desses mecanismos para oprimir os fracos e oprimidos. E aí a gente vê que, quando a gente olha para a história principalmente levando em consideração o cristianismo, nós vamos ver que o cristianismo ele trouxe muitas contribuições para o mundo. Por exemplo, quando a gente olha para a arte, as construções góticas, por exemplo, são referências tanto para os crentes como para os não crentes. Todos se admiram ao olhar por uma arquitetura como essa. Quando a gente olha também para a música, nós vemos, por exemplo, a criação dos corais. Foram os cristãos que criaram, que uniram vozes para entoar cânticos de louvor ao Senhor, e hoje o mundo copia esse mesmo procedimento. Os corais não são mais algo apenas dos cristãos. O mundo hoje se expressa através da música, colocando vozes diferentes para entoar as músicas, cantar e alegrar a vida das pessoas através dessa arte também. Nós vemos a contribuição também na educação. Nós temos faculdades espalhadas pelo mundo inteiro, como, por exemplo, Oxford, Cambridge, a Universidade de Paris, a Universidade Mackenzie aqui também no Brasil, e escolas cristãs também. Aqui na nossa rua, nós temos agora uma escola chamada Escola Cristã Genebra. O meu filho estuda nessa escola. Essa escola defende uma educação que tem uma visão cristã, que não se assemelha a alguns valores que hoje as outras escolas estão sendo obrigadas a ser inseridas. E então nós vemos também uma contribuição muito forte do cristianismo na educação e também na política. Se nós temos uma Constituição, se nós temos algumas leis que estão ali para resguardar a ética, a moral, é porque o cristianismo esteve presente também, inclusive participando da própria Constituição. Então, meus amados irmãos, isso que algumas pessoas defendem não é verdade. O cristianismo tem sido um grande fator determinante para que as pessoas possam crescer, para que elas possam mudar de vida e alcançar patamares dos mais possíveis e impossíveis, porque nós acreditamos num Deus que nos chamou para mudar, que nos trouxe para uma vida de mudança. Quando nós olhamos para o texto, isso ainda vai ficar muito mais evidente. Porque a passagem
em que Paulo está falando aqui, ele convoca aqueles que foram chamados para andarem cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Quando nós falamos do chamado, nós estamos falando da vocação eficaz. Deus, nós tentamos de maneira didática mostrar o chamado de Deus de duas formas. Uma, nós somos convidados como igreja a convocar todas as pessoas, e esse é o chamado geral, convocar todas as pessoas a se arrependerem e se voltarem para Deus. Mas nós também ouvimos um chamado, que é o chamado especial, que quando a mensagem do Senhor ela é pregada, quando o evangelho do Senhor é compartilhado, seja num púlpito ou no dia a dia, nos relacionamentos, as pessoas falam de Deus, aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que são escolhidos, ao ouvirem essa mensagem do evangelho, eles não conseguem dizer não, porque Deus fala de maneira tão poderosa ao nosso racional, ao nosso intelecto, mas Ele também opera no nosso coração e tira as escamas dos olhos das pessoas para que elas possam dizer apenas sim ao seu chamado. E é por essa razão que nós estamos aqui nessa manhã, porque um dia, lá atrás, nós vivemos uma experiência como essa. Deus falou de maneira poderosa ao nosso coração. Deus nos trouxe, nos deu um entendimento de que nós precisávamos, de fato, ter uma mudança de vida. E é por essa razão que Paulo está convocando esses irmãos da igreja de Corinto. Olha, vejam, andem segundo aquilo que Deus chamou. Deus, Ele te chamou para viver uma vida, para você andar segundo o querer, aquilo que Ele tem planejado para você. Irmãos, quando nós falamos do chamado, Paulo não está dizendo, aí ele vai dizer aqui, que essa forma, esse caminhar, que cada um de nós precisamos estar envolvidos e comprometidos, ele vai dizer, vai continuar dizendo assim, e assim, cada um, e assim que ordeno em todas as igrejas. Então, Paulo, como apóstolo dos gentios, Paulo como um apóstolo, ele também estava ali orientando não apenas a igreja de Corinto, mas orientando também uma série de igrejas que estavam passando por situações como essas. E se você olhar o contexto, Paulo não está dizendo aqui de um caminhar, de um andar, limitando aqui, por exemplo, as condições das pessoas, porque Paulo vai falar logo no versículo, no início do capítulo 7, ele vai trazer algumas orientações acerca do casamento. Depois, mais à frente, no versículo 10, Paulo vai falar da estabilidade da família. Por quê? Porque Paulo aqui não está tratando de situações que sejam situações pecaminosas. Isso ele já tinha tratado, se você quiser abrir aí no capítulo de número 6, no versículo 8, em diante, ele vai dizer, mas vós mesmos fazeis injustiças e fazeis o dano aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, Paulo não está falando aqui com essa comunidade agora sobre questões pecaminosas. Paulo está falando aqui de um caminhar que não anula algumas condições da vida. E para a gente entender isso, a gente precisa voltar mais ao contexto da época. Irmãos, nessa comunidade estavam inseridos pessoas que eram judeus, que seguiam os costumes judaicos. E nós tínhamos nessa igreja pessoas que um dia foram escravos, ou seja, a maior parte da igreja lá dessas comunidades, elas eram de escravos, elas eram de viúvas, ou seja, de pessoas, de soldados, ou seja, várias condições ali em que as pessoas que estavam inseridas na época, mas as pessoas que viviam, esses que foram convertidos ao cristianismo, alguns deles viviam o seu casamento antes. Mas quando eles se converteram ao Senhor, não foram os cônjuges que se converteram. Muitas famílias ali, apenas um membro, ou seja, a esposa ou o marido, eles haviam se convertido ao cristianismo, estavam inseridos dentro da igreja de Corinto. Mas por uma visão equivocada, por um entendimento equivocado, alguns deles estavam querendo terminar o seu casamento. Alguns deles estão para viver o cristianismo, para atender, corresponder ao chamado de Deus de uma maneira plena, eles estavam abrindo mão o quê? Do seu relacionamento. E o Evangelho não fala para a gente fazer isso.
O Evangelho não nos convida a ter uma postura aqui de que ao Deus exercer o chamado sobre nós, nos trazer para uma mudança de uma condição que estávamos antes. E quando eu falo isso, eu falo com muito temor. Porque, infelizmente, esse entendimento não ficou no passado. Esse entendimento ainda existe hoje. Nós sabemos que muitas vezes dentro de um casamento, onde um é cristão e o outro não, nós sabemos que a relação é muito difícil. Eu tenho visto, acompanhado aí, orientado muitos casais. Mas o que eu percebo é que, muitas vezes, irmãos, a culpa do casamento não ir bem é porque, muitas vezes, o que é ensinado nas igrejas, o que é compartilhado acerca das Escrituras Sagradas, não é aquilo que é verdade, não procedem do entendimento do que o autor aqui, no caso, o apóstolo Paulo, está dizendo. E por essa razão, muitos acabam destruindo o casamento. Não têm a paciência de saber esperar o tempo de Deus para operar na vida daquele que ainda não teve o entendimento e atendeu e correspondeu ao chamado de Deus. Então Deus nos chama a ter sabedoria. A palavra do Senhor nos convida a ter o discernimento de Deus para que a gente possa, no nosso tempo, caminhar segundo aquilo que Deus tem nos chamado. E aí, é óbvio que a gente vai ter que esbarrar em algumas condições que vão chocar a nossa vida, e muitas vezes, e eu não falo aqui das condições de pecado, porque Paulo já tinha tratado disso no capítulo de número 6. A gente fala aqui de outras condições, e na época, alguns estavam como escravos. E o cristianismo que falava de liberdade, irmãos, falava ao coração dessas pessoas, e o que elas mais queriam era ser livres, para adorar a Deus, para servir a Deus. Então, assim como nós hoje também, nós queremos que o chamado de Deus na nossa vida traga liberdade para a gente poder pregar o Evangelho. Mas nós sabemos que em alguns lugares não existe essa liberdade para que esse Evangelho possa alcançar o coração das pessoas, partilhar por todas as nações, por todos os países e trazer a verdadeira liberdade que só o Evangelho pode nos proporcionar. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, obedeça o seu chamado. E quando eu olho para a vocação, eu fico pensando como a igreja ela é rica, como Deus é maravilhoso, porque Deus dotou pessoas aqui de muitas capacidades. Por exemplo, nós vemos o nosso irmão Jorge, que há poucos dias aí concluiu o seu mestrado, e já pensa, e já vai ingressar no doutorado. Eu sou de uma família humilde, irmãos, onde o meu pai e a minha mãe, eles eram pessoas muito simples. Minha mãe era lavava roupa para fora, mas não era para uma pessoa só não, no mínimo para umas 15 famílias. A minha mãe se dedicava ali todos os dias a exercer o seu trabalho, a sua vocação e poder a partir dela trazer o sustento para casa. E o meu pai era um jardineiro e um camelô. Ele se dividia pela manhã em fazer a jardinagem aqui na prefeitura de Niterói, e ele fez o jardim, tornou essa área, contribuiu para que a nossa cidade durante um tempo fosse muito bonita. Hoje nem tanto com relação à jardinagem, pelo menos, né? Mas sabe de uma coisa? Eu, quando olho para o meu passado e quando eu olho para a vida da minha mãe, a minha mãe não foi chamada desde o berço para servir ao Senhor. A minha mãe, durante muito tempo, ela foi uma pessoa que serviu a macumbaria, e ela ficou durante muito tempo na Umbanda. Nós, que somos 3 filhos, nós fomos conduzidos e levados para esse lugar como crianças durante muito tempo. Eu me lembro de noites em que eu ficava acordado porque eu não conseguia, eu dormia no quarto ao lado onde tudo acontecia, aquele cerimonial acontecia, e eu não conseguia dormir devido ao barulho que era muito intenso, e assim também os meus irmãos. Mas, querido, um dia, no tempo e no espaço, Deus havia escolhido a minha mãe para servi-la e dedicar a vida dela ao chamado que Deus tinha no Evangelho. A minha mãe se decepcionou com a religião, e a minha mãe se voltou para Deus, e ela não conseguiu dizer não quando a palavra do Senhor foi pregada para ela. Isso não mudou a condição do meu pai, isso não mudou a minha condição na época, isso não mudou a condição dos meus irmãos, porque durante muito tempo nós ouvíamos a mesma pregação dentro de casa. O Evangelho era pregado para cada um de nós, mas a gente se fechou o nosso coração durante muito tempo
para atender o chamado de Deus. Só que Deus ele tem um tempo certo para agir. Eu me lembro que, apesar das dificuldades que nós tínhamos, principalmente financeira, Deus ainda assim foi misericordioso comigo, me levando para uma faculdade. Eu não fiz uma faculdade só, eu fiz 2. Eu tenho 2 cursos de nível superior, um de teologia e outro de análise de sistemas. Eu fiz 2 pós-graduação, uma em gestão de pessoas e uma em tecnologia de banco de dados. Alguém que viveu e foi limitado pelas circunstâncias financeiras, mas que pôde, através do cristianismo, através dos valores de Deus, ser chamado por Deus para crescer um pouco na vida. E para aqueles que dizem que o Evangelho limita, eles estão profundamente enganados. E a maior alegria que eu pude dar para a minha família foi o dia que eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu concluí a faculdade. Mãe, eu hoje sou um pastor presbiteriano. Mãe, veja como Deus ele é tão maravilhoso para nós. Veja como Deus tem transformado a nossa vida, mudado a nossa história, e hoje a nossa família tem essa história para contar. O que Paulo queria que essas famílias aqui, que foram alcançadas por Deus, pudessem ter a compreensão de que o Evangelho mudaria a vida deles, e que a condição para isso era que eles obedecessem e andassem segundo a vocação que Deus havia chamado. E não era ali acabando com seu casamento, não era ali fugindo como escravos, abandonando os seus senhores, que eles teriam um bom depoimento para dar, um testemunho para falar acerca de Deus. Eles tinham ali as condições apropriadas para que eles pudessem de fato servir a Deus e honrar a Deus com o seu chamado. Deus nos convida nessa manhã, dentro das nossas condições, limitadas ou não, a viver esse chamado de Deus, a deixar que Ele impacte a nossa vida e a vida das pessoas com as quais nós nos relacionamos, porque é isso que o Evangelho nos convida a viver. Quando a gente vai olhar para o versículo de número 18, Paulo vai dizer a esses irmãos: foi alguém chamado estando incircunciso, não se desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, que não é a circuncisão que vai salvar as pessoas. Paulo sabia que tinha dentro da igreja ali falsos mestres querendo persuadir aqueles que haviam se convertido ao cristianismo para que eles voltassem, ou para que eles anulassem aquilo que eles tinham vivido. Irmãos, Paulo foi o maior defensor do judaísmo. Paulo era judeu, Paulo vivia as culturas da sua época. Paulo ele participava das festas que eram celebradas pelos judeus. Paulo obedecia a lei. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que o Evangelho, que a fé que eles professaram em Jesus Cristo agora, era a condição plena para que eles pudessem de fato viver a vida que Cristo tinha para eles. O chamado de Deus para a vida deles não era através da circuncisão, mas foi pela fé que eles confessaram em Cristo Jesus. É isso que muda a nossa vida. Jesus entrou no nosso coração e Ele tem provocado verdadeiras transformações na vida daquelas pessoas que procuram andar segundo o seu caminhar, segundo o seu querer. Deus Ele tem feito uma obra maravilhosa na vida das pessoas, e quando a gente olha, está vendo ali aquela pessoa que era desse jeito, não é mais. Veja a transformação que Deus produziu no coração daquela irmã, daquela outra, daquele outro, e por aí vai. São os testemunhos que nós temos visto e ouvido acerca daqueles que tiveram um dia uma mudança de mente, ou seja, que passaram pela metanoia. E o que Paulo vai dizer aqui é que a circuncisão ou a incircuncisão não mudaria nada. O que muda a vida das pessoas é Jesus Cristo quando Ele entra no coração. Se nós não tivermos essa plena consciência de que Jesus entrou no nosso coração e que o nosso caminhar hoje precisa ser pautado na verdade de Deus e na vontade de Deus, à luz das Escrituras Sagradas, a nossa vida vai ser a mesma de antes. O que muda o nosso coração, o que transforma o nosso caminhar, é a palavra de Deus, e nós vamos ver isso aqui quando Paulo fala assim: olha, a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Veja que coisa interessante.
Algumas pessoas aqui estavam defendendo as leis de Deus, mas eles não praticavam no dia a dia nada daquilo que falavam. Eles exigiam das pessoas uma postura que nem eles mesmos eram capazes de viver. Se nós quisermos, de fato, que as pessoas sejam transformadas ao nosso redor, essa palavra do Senhor, ela precisa ser aplicada na nossa vida. É a Bíblia que nos traz a direção para o nosso proceder e para o nosso caminhar no dia a dia. E se eu não sou capaz de me submeter às leis de Deus, à palavra de Deus, irmãos, essa transformação, ela não vai acontecer no meu coração. Deus, Ele tem me instruído à luz da palavra, assim como também você. É por essa razão que a palavra do Senhor é pregada todas as quartas-feiras, todos os domingos na igreja, e isso em todo o mundo. Para que a gente, ao ter contato com as Escrituras Sagradas, a gente possa então saber como proceder no nosso caminhar. Eles tinham dificuldades nos relacionamentos. Eles estavam aqui cometendo algumas atitudes que não eram compatíveis com o que a palavra de Deus dizia. Eles exerciam uma espiritualidade que Paulo teve que intervir, porque uns se achavam maiores do que os outros, muito mais especiais que os outros, e Paulo teve que falar que todos nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Quando nós fomos alcançados por Deus, nós fomos vocacionados e nós exercemos o nosso papel, dentro da igreja e fora da igreja. Uns talvez estejam lá embaixo, numa parte inferior, como por exemplo nós estamos vendo aqui, aqueles que eram escravos, aqueles que eram aquelas viúvas e os soldados, ou seja, pessoas que exerciam ali a sua vocação de uma maneira muito simples. Mas apesar da posição deles, irmãos, e apesar da nossa posição talvez na sociedade não elevada, ou de outros muito elevada, isso não nos faz melhores do que os outros. O Evangelho nos traz essa visão de simplicidade, de amor, de carinho, que quando a igreja do Senhor ela está reunida, ela é composta de pessoas assim. Aqui nós temos médicos, ou melhor, nós temos doutores, nós temos advogados, nós temos professores, nós temos secretária do lar, mas o nosso convívio dentro da Betel é sempre um convívio de muito equilíbrio e respeito. Nós pautamos pelo respeito, pelo carinho. O fato de eu estar aqui em cima não me invalida fazer, por exemplo, uma atividade tão simples como eu fiz hoje. Pegar uma vassoura e tirar da nossa igreja uma sujeira ali. A nossa igreja é tão bonita e tão limpa. Por que não cuidar dela? O fato de eu ser um pastor não me determina ou me dá condição de dizer, não, essa função não é para mim. Eu conheço as minhas orientações, as minhas atividades, mas isso não me impede que eu possa exercer atividades talvez um pouco abaixo daquilo que eu posso fazer. E aí o que nós estamos vendo aqui é que Paulo está ajudando essa igreja, ensinando para como que essa igreja poderia ter, como que as pessoas dentro dessa comunidade pudessem conviver de maneira pacífica, pudessem conviver de maneira respeitosa, e ainda assim dar um excelente testemunho, independente do lugar que elas estivessem. Quando a gente vai olhar para o versículo de número 20, Paulo volta de novo a falar, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Veja, Paulo mais uma vez insiste, você não precisa mudar a condição que você está, exerça o seu chamado, faça prevalecer aquilo que Deus tem dotado você para fazer, ande de acordo com aquilo que Deus te chamou, proceda no seu dia a dia de acordo com a sua vocação, com o seu chamado, e se você fizer isso de maneira brilhante, se você fizer isso com o entendimento de que você não está fazendo apenas para o seu Senhor, mas está fazendo para Deus, o seu procedimento vai ser totalmente diferente, você vai dar um bom testemunho do Evangelho. E no versículo de número 21 ele vai dizer, foste chamado sendo escravo, não se preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre e aproveite a oportunidade. Muitas pessoas foram escravizadas naquela época. Hoje, a escravidão é um crime, mas naquela época era uma relação legal. Os seus senhores tinham autoridade e direito de cobrar dos seus escravos, dos seus trabalhadores, para que eles exercessem a sua vocação, o seu chamado ali como escravo, ou seja, como um trabalhador, para fazer exatamente o que o seu Senhor queria. Paulo está dizendo aqui
que o fato deles serem escravos, o fato da gente hoje exercer uma profissão, por exemplo, muito simples, não quer dizer que a gente não possa exercer o nosso chamado com amor, com cuidado, com muito capricho. Existe um escravo que ele é muito citado no livro de Filemão, que é o Onésimo. Onésimo, ele é conhecido como escravo fugitivo. E por circunstâncias que a gente não sabe qual, ele vai parar na prisão de Roma, onde Paulo estava preso. Onésimo ali tem contato com o Evangelho. A palavra do Senhor vai ao coração de Onésimo, de maneira que Onésimo diz a mesma coisa que nós dissemos um dia ao Senhor: eu quero viver para Deus, eu quero servir Jesus Cristo, eu quero que Jesus Cristo entre na minha vida. E foi assim que Onésimo recebeu a mensagem do apóstolo Paulo. Só que ele era um escravo fugitivo, e Paulo, como alguém que estava ali para dar um bom testemunho do Evangelho, para mostrar que ele, mais do que ninguém, tinha essa obrigação de orientar as pessoas a fazerem as coisas certas, o que não acontece muito nos nossos dias, né? Paulo persuadiu Onésimo a voltar para o seu senhor Filemão e se submeter ao juízo dele. E aí Paulo escreve essa carta e encaminha pelas mãos de Onésimo. Volta para casa, volta lá, exerce o seu trabalho, se submeta às diretrizes, submeta aos serviços que o seu Senhor te mandar fazer. Faça isso com amor. Quando você estiver no campo, Onésimo, dê o seu melhor. Se estiver quente, procure se refrescar, mas exerça o chamado que Deus tem na sua vida, porque Deus agora entrou no seu coração e mudou a sua vida, e aí Ele pode também mudar a sua realidade. Mas Paulo também na carta orienta a Filemão que o recebesse com amor. Filemão era um servo de Deus, e ele entendia exatamente o que o Evangelho estava propondo para ele. É por isso que a igreja é maravilhosa, irmãos, porque nós podemos ter pessoas assim, líderes, chefes tão justos, que conseguem entender, à luz das Escrituras Sagradas, que a gente pode ser diferente das pessoas do mundo, que a gente pode ter um comportamento diferente. Se todos os escravos têm que ser açoitados, não seria Filemão aqui que trataria Onésimo com todo desrespeito. E Paulo é esse pastor, esse líder que faz com que os dois se entendam e sentem-se ali para prestar um culto digno ao Senhor. O que nós vamos saber é que a carta, se você ler essa carta, você vai ver que Paulo recomenda nas entrelinhas que Filemão o perdoasse, que Filemão desse liberdade a esse escravo para que ele pudesse servir a Deus onde quer que ele quisesse, que ele pudesse servir ser um cristão, dando um bom testemunho de quanto Deus foi maravilhoso na vida dele. Mas nós temos também outros depoimentos de outros escravos que foram relevantes também na história do povo de Deus. Por exemplo, Daniel se submeteu às autoridades da Babilônia e deu um bom testemunho e conseguiu dar belas contribuições naquele tempo, mesmo estando ali oprimido pelo seu senhor. Nós temos José, que também foi parar no Egito e dentro de uma escravidão deu ali um excelente testemunho. E Deus, pelo testemunho de José, ergueu José como segundo maioral lá no Egito. Nós temos Neemias também, que trouxe belíssimas contribuições para o Evangelho. Veja como Deus ele é tão maravilhoso. Veja como Deus ele trabalha na vida de todos aqueles, e mesmo a gente estando nas condições que a gente entende que não são as condições ideais, Ele nos dá condições para que a gente possa crescer e evoluir. E é por isso aqui que Ele está dizendo: olha, se você ainda é escravo, exerça o seu chamado aí, dê um bom testemunho onde você está, mas se você tiver condições de crescer, cresça. Avance, se desenvolva na vida, e é isso que eu prego o tempo todo, nos lugares onde eu estou. Quando eu vejo pessoas no meu trabalho reclamando ali do salário, de algumas condições de vida, eu disse: mas essa não é a única empresa. Quem disse que essa é a única empresa? Você tem aí liberdade de estudar, evoluir, crescer na vida e buscar ganhar um salário muito melhor.
Deus te deu entendimento para isso, te deu sabedoria diferente da condição racional que os outros animais não têm. O ser humano tem essa capacidade de se desenvolver e alcançar patamares muito mais elevados. E eu falo para eles, é isso que eu tenho feito. Em vez de ficar reclamando do meu salário, do meu chefe, do meu patrão, eu faço aquilo que a empresa me exige que eu trabalhe. Exerça ali as minhas atividades, respeite os meus colegas, respeite a minha liderança, mas eu não fico parado deixando a minha carreira na mão deles. Eu assumi o controle da minha carreira. Irmãos, eu aqui queria só dar um testemunho sobre isso. Eu falava isso para um diretor da empresa. Ele perguntou o que a gente poderia sugerir ali para que a nossa condição de trabalho, ou seja, era uma pesquisa de clima, para que as nossas condições de trabalho fossem melhores. Eu disse, olha, nós temos muitas coisas boas aqui, mas eu sinto falta, por exemplo, da liderança, que elas desenvolvam, que elas capacitem os seus profissionais. Eu assumi o controle da minha carreira, falei isso para ele. Eu venho me desenvolvendo e me capacitando para atingir o plano que eu tenho de desenvolvimento para a minha carreira, para que eu possa evoluir. Mas eu sei que a maioria dos meus colegas, ou grande parte deles, não sabem como fazer isso. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Prepare uma palestra, traga para a empresa e nós vamos falar sobre isso. Primeiro eu vou me reunir com você, nós vamos ter uma conversa de 30 minutos. E assim eu fiz. Se eu ficasse reclamando e não fosse buscar o meu desenvolvimento, primeiro eu não estaria conversando com o meu diretor. Se eu ficasse ali reclamando da vida, talvez eu nem estivesse mais na empresa, teria me desentendido com alguém, mas não. Eu entendi que eu não precisava ser escravo daquela situação e não me sinto um escravo dessa situação, muito embora outros sintam. Então, meus irmãos, o que a palavra de Deus está trazendo para a direção da nossa vida nessa manhã, é que se a gente realmente tem condições de crescer e a gente não cresce, nós estamos pecando diante de Deus. Nós não estamos agradando a Deus. Se Deus nos deu a devida condição para crescer na vida, e através do nosso crescimento poder ajudar mais aqueles que estão necessitados, e a gente não está fazendo isso, mesmo sendo capacitado por Deus, nós estamos negligenciando, nós estamos pecando contra Deus. E aí no versículo de número 23, ele vai dizer assim, pois o preço que foste comprado, ou melhor, final do versículo de número 22, é liberto porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor, semelhantemente o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Ou seja, de uma coisa ou de outra nós estamos livres, porque o Evangelho nos traz essa liberdade. Não importa se lá a condição daquele escravo, como por exemplo Onésio, ele fosse uma situação ainda de subordinação a um serviço que ele não queria fazer, mesmo assim ele tinha sido, mesmo sendo escravo, o Evangelho tinha trazido uma condição para ele de liberdade no Senhor. Onésio tinha sido livre das amarras do pecado. Onésimo tinha tido um encontro com Deus que mudaria toda a sua vida, apesar das suas condições. E assim tem sido também na nossa vida. Lembra de quando Deus te chamou? Veja a maneira como você vivia. Perceba a transformação que aconteceu dentro de um processo. E ontem eu falava sobre isso com a minha esposa, e eu falei, gente, como é maravilhoso. Nós não somos como robô. E as pessoas querem fazer da gente robô. Eu falei, gente, num tempo em que as inteligências artificiais estão aí controlando as pessoas, tem muita gente abrindo mão, por exemplo, de usar a inteligência artificial para se desenvolver na vida. Uns se desenvolvem, outros criam um monte de barreiras e colocam um monte de dificuldades para não evoluir. Enquanto isso, tem muita gente crescendo. Mas tem muito mais pessoas ficando para trás. Irmãos, se Deus permitiu que a inteligência artificial, por exemplo, fosse desenvolvida, é porque através dela também nós podemos nos desenvolver e crescer cada vez mais. Eu não falo isso no sentido da inteligência artificial apenas. Eu falo isso porque o chamado de Deus na nossa vida, independente das condições que a gente tem, a gente vai passar por um processo de crescimento. O chamado de Deus para algumas pessoas demora muito tempo até que elas correspondam. E eu fui uma dessas. Eu ouvi a mensagem várias vezes do Evangelho chegando até a mim. E muitas vezes eu disse não.
Mas chegou um dia que Deus entrou no meu coração e começou ali a trabalhar dia após dia na minha vida. Com 1 ano de convertido, eu quis voltar de novo para trás e viver a minha vida. E fiquei 1 ano afastado do Evangelho, até retomar a minha vida e ficar até o dia de hoje. Espero seguir por toda a eternidade com Deus. Mas o que a gente percebe é que algumas pessoas, quando são chamadas por Deus, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, elas dizem sim automaticamente. Paulo é o maior exemplo disso. Paulo, quando foi chamado no caminho de Damasco, Paulo disse sim imediatamente a Deus. E Deus mudou radicalmente a sua vida. Mas outros não. Outros insistem em ser meninos. São chamados, são alcançados pelo Evangelho, mas ainda assim relutam para crescer e se desenvolver na fé. O que eu quero te dizer nessa manhã, e aqui a gente vai encerrar dizendo no versículo de número 23 e 24, ele diz: pois foste comprados por um preço, não vos torneis escravos de homens. É que muitas vezes a gente acha que para melhorar na vida, a gente ainda precisa ficar preso às coisas passadas. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus entrou na nossa vida, tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. E isso foi pago com um preço muito alto. Jesus Cristo teve que parar numa cruz, assumir a nossa culpa, derramar todo o seu sangue, mas por esse ato tão belíssimo de Deus, é que hoje nós somos livres, livres para adorar a Deus, independente da condição que nós estamos. E você que foi chamado por Deus, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina no versículo de número 24 assim: cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Terceira vez. Deus te chamou? Como tem sido a sua realidade? Será que ainda as coisas passadas, elas estão influenciando, interferindo na sua vida? O que Paulo nos convida a viver aqui é que nós temos essa alegria de entender que no meio de uma multidão, Deus olhou para a nossa miséria. Ele entendeu a miséria do nosso coração e Ele se compadeceu de nós. O fato de sermos perdoados por eles nos dá essa grata alegria de dizer a Deus, não apenas sim, mas viver de acordo com a vontade de Deus todos os dias da nossa vida. Se você se sente vocacionado pelo Senhor, irmãos, exerça o seu chamado, permaneça nele e deixe Deus trabalhar na sua vida. Se as coisas, se as situações, as circunstâncias em torno da sua vida não estão do jeito que você queria, nós temos aqui a mensagem do Senhor que nos convida a permanecer, a colocar diante dele as coisas que nos afligem e a pedir para que Ele, de fato, venha agir e operar no nosso meio. E é assim que eu quero terminar essa mensagem. Mas eu quero dizer que o cristianismo, ele não nos convida a ficarmos estagnados na fé. O cristianismo não nos convida a viver e exercer a nossa profissão e morrer nela a vida inteira. O que a palavra do Senhor nos convida é, se a gente tem condições de crescer, vamos crescer, vamos evoluir, vamos contribuir cada vez mais para que a mensagem do Evangelho possa ser propagada para muito mais pessoas e alcançar o coração daqueles que são eleitos pelo Senhor, que só o Pai conhece. Esse é o nosso papel e o nosso chamado como igreja. Eu quero te convidar nessa manhã a orar, a colocar diante de Deus a sua vida, a colocar diante de Deus o seu trabalho, a colocar diante de Deus a sua família.